Minha vida é uma história. Eu perdi meu pai com 6 anos e meio. Foi eu, minha mãe e minha irmã. Minha mãe falou: o que eu vou fazer da vida? Aí chegou o dia de fazer a inscrição em Jabuticabal, eu falei: sabe o que eu vou fazer? É veterinária mesmo, porque eu sempre mexi com vaca, né? E eu acho que eu acertei. Parece. Levamos um calote, na época, de R$150 mil de um pobre veterinário. Quebramos. Quando você perde seu pai, jovem, você é um filho sem pai. Ninguém dá valor em filho sem pai. Então eu tinha que provar para os meus filhos que eu ia dar conta. Aí ele falou: então eu vou abandonar a profissão lá em São Paulo. Eu falei: Pedro do céu, mas com o salário que você ganha, como é que você vem para cá? Eu não tenho dinheiro para te pagar. Ele falou: não faz mal, eu venho sem ganhar porque eu vou fazer essa JA virar. Eu não sou muito chegado em números, né? O leitor que fala: você não tem noção que a JA vale $1 milhão de reais. Um bi. Eu dediquei muito à minha profissão. Eu acho até que eu sempre fui meio passado por bobo. Tanto é que hoje o povo leva susto pelo o que nós conseguimos, sabe? Sair do filho sem pai para ser um empresário. Está começando mais um MFcast, o podcast do MF Rural. Eu sou Roberto Lucas e hoje vamos contar a história de vida e de empreendedorismo do fundador da JA Saúde Animal. E ele que está aqui, José Abdo, tudo bom? Tudo bem, tudo bom, criança. E aqui ao meu lado também o Walter Celani, tudo bom, Walter? Bom demais, hoje nós temos uma história muito legal, você que está em casa não perca. Aliás, você que está em casa, por favor, quando você vir nas redes sociais, no YouTube, no Spotify, Instagram, TikTok, comenta, vai lá, faz seu comentário que é bastante importante para a relevância do nosso programa e para trazer sempre pessoas especiais, como é o caso do José Abdo hoje. É isso aí. Bom, vamos lá. José, você é formado em veterinária, mestre e doutor em veterinária, né? Sou. Como é que começou a sua vida nessa área do agronegócio? Minha vida é uma história. Eu estou com 71 anos, né? Nasci em 53. Uma vida muito gostosa, mas muito cheia de percalços. Perdi meu pai em 60. Tá. Entrei na Unesp em Jabuticabal em 72. Graduei em 76. Em 77 fui trabalhar numa firma de importação de gado, alemão. Foi uma prova boa, porque eu fiquei 1 ano rodando esse país, fazendo pré-munição de gado importado. Seu pai também trabalhou com isso, né, o Wilson. E depois, em 78, eu comecei a trabalhar com gado de leite, né, na Alta Mogiana ali. Trabalhei 10 anos ali para um pessoal bem humilde, cooperativa de leite. Tá. Em 90, vamos falar assim, nesse tempo, em 81 eu casei, em 83, 84 nasceram meus filhos. Em 80 eu fui fundador da Premix. Premix também? Então, peraí, vamos voltar. Senão você está falando... Por isso eu anotei aqui, é muita coisa. Tá, mas vamos conversar aqui assim, ó. Como é que você... Porque assim, você perdeu seu pai com 7 anos, né, que você está falando. Como é que você tinha alguém já na família nessa área de agronegócio? Como é que você foi parar na veterinária? Então, Roberto, é o seguinte, eu perdi meu pai com 6 anos e meio. Tá. Foi eu, minha mãe e minha irmã. Minha mãe falou: o que eu vou fazer da vida? Naquele tempo não tinha seguro de vida, INPS, esses negócios, não. Porque ela falou: vou morar com meu pai. Não recebia pensão nem nada. Mudamos para Patrocínio Paulista, porque era a única casa que ela tinha para ela morar. Mas vocês moravam onde? Em Rifaina. Rifaina, tá. Meu pai tinha uma lojinha, Tá. ela ficou viúva e ela era professora primária. Tinha o salarinho dela. Tá. Aí nós mudamos para Patrocínio Paulista, ela foi dar as aulinhas dela e nós fomos morar na casa do meu avô.
E meu avô tinha uma fazendinha, que até uma fazendinha que hoje eu consegui comprar ela de volta, que foi onde eu fui criado, Olha, que legal. na fazenda da Santa Maria. E aí eu vivi ali em Patrocínio, de 60, 61 até 72. Eu fiz primário, secundário, colegial. E em 72 eu entrei, eu fiquei naquela vida meio rural, meio urbana, né? Que Então você morava com o seu avô, no caso? meu avô morava na cidade, mas teve no terceiro ano primário eu morei na fazenda, porque minha tia era professora na fazenda. Tá. Então eu fui meio rural, meio urbano, você entendeu? Pelauto, cara. Pelauto, cara. E eu fiquei em dúvida. Aí eu fui para Ribeirão Preto, fiz cursinho, eu fiquei, será que eu vou fazer agronomia? Será que eu vou fazer veterinária? Até teve uma época que eu pus na cabeça o negócio de geologia, tinha uns meninos, colegas, vamos fazer geologia, mas eu falei, isso não tem nada a ver com a minha vida, né, geologia. Aí chegou o dia de fazer a inscrição em Jabuticabal, eu falei, sabe o que eu vou fazer? É veterinária mesmo, porque eu sempre mexi com vaca, né? E eu acho que eu acertei. Parece. Parece. E já que você está pedindo para eu contar, eu acho que o fundamento da minha coisa foi ter escolhido certo. Tá. E eu fiz 5 anos de veterinário bem feito, sabe? Eu acho que assim, que eu fiquei 5 anos em Jabuticabal, eu gostava da profissão, eu fazia estágio, eu estudava, eu fiquei 5 anos ali, né, mastigando o freio ali. Pouquíssimo dinheiro, ia pouco para casa, porque tinha que ir na carona, no dedão, na carona, ou de ônibus, não tinha carro, não tinha nada desse negócio. E quando eu me formei, eu falei, eu tenho que arrumar um emprego urgente. Eu colei grau dia 7 de janeiro de 77 e eu lembro que os primeiros dias de fevereiro o telefone tocou, era um colega, falou, Zé, você quer trabalhar com pré-munição de gado importado? Tem uma firma aqui em São Paulo que está contratando. Eu falei, rapaz, mas como é que faz para ser contratado? Só você decora Babés e Anaplasma, que as perguntas só isso. Que era pré-munição, né? Pré-munição. E foi uma lição, né? Porque o cara chegar e falou, tá chegando um lote de gado lá em Recife, você vai receber o gado e nós temos uma orientadora, que era um professor de Botucatu. Tá. Qualquer coisa, naquele tempo não tinha celular, não tinha nada. Qualquer coisa você liga para ele e se vira. E eu fiquei 1 ano nessa vida. Era uma firma estatal alemã muito boa, Imex. Só que eu fiquei 1 ano, aí a coisa complicou lá, os brasileiros começaram a firma muito boa, mas os brasileiros que tomavam conta... Não era europeu. Não era europeu. E eu contando essas histórias, aí chegou no fim do ano, eu estava em Patrocínio Paulista e eu já tinha até pedido as contas lá da Imex porque eu pararam de me pagar. Mas eu não contei para ninguém, fiquei quieto. Aí chegou um primo que tinha fazenda, falou, você não quer vir trabalhar na cooperativa? Nós temos uma cooperativa de leite, mas nós não temos veterinário, só tem prático. Eu falei, eu tenho emprego lá em São Paulo, não falei que eu estava desempregado. Se vocês me pagar o que eu ganho lá, eu venho, né? Sim. Eu naquela fase, né, de moço, né, eu tinha 25 anos, doido para ficar junto com meus amigos, né, parar com aquela viajação, né. Isso lá em Patrocínio Paulista, cooperativa. Na cooperativa, aí eu fui para Patrocínio em 78, né. Aí eu fiquei... Qual que era a cooperativa? Era Conai, a antiga Conai. Conai, tá. Foi muito grande. Conai, Eu não lembro. Conai, Ribeirão Preto ali era forte também. Mantive meu vínculo na Conai até 2003, até quando eu fui dar aula na Unifran, sabe? Teve fase que eu fui aluno, que eu fui funcionário, depois eu tive convênio, mudava muitas coisas, porque foi muitos anos, né? Então você chegou de 78 até 2003? Trabalhando. Bastante tempo. Trabalhei até... Aí foi quando eu conheci seu pai, o Wilson, que eu comecei a trabalhar para os fazendeiros melhores. Tá. Seu pai trabalhava aqui para a turma mais de elite, e eu, como era... Eu falo muito isso, eu dependia totalmente da minha profissão. Eu sempre fui muito dedicado na minha profissão. E o pessoal começou a reconhecer minha dedicação. Então, os bons criadores da região de Franca começaram a me chamar.
Aí eu comecei a participar das exposições, dos torneios leiteiros, do que são sempre os produtores mais melhores. Sim. Então tinha exposição em Franca, eu vinha aqui em Marília encontrar com seu pai, vinha trabalhar aqui na Unimar, na fazenda, e comecei a rodar esse Brasil inteiro aí, né? E também na pré-munição que eu aprendi no primeiro emprego, comecei a trabalhar para o Brasil afora, aí eu tinha que me virar. Aí em 80, você falou, voltando um pouco, eu fui convidado para montar a Premix, mas eu fiquei uns 5 anos só, porque não era minha praia. Eu era veterinário. E os meus primos, que tinham montado a Premix, eles queriam que eu vendesse sal. Eu não vendo, que hoje sou sócio proprietário da JA, eu não vendo nem remédio, você acha que eu ia vender sal? eu nasci para ser veterinário. Então eu acabei saindo da Premix, fiz um acordo com eles. A minha mulher quase largou de mim. Você tá ficando louco, a única coisa que nós temos. Eu falei, mas não adianta, não vai dar certo eu sair vendendo sal mineral. Não é. Apesar de ter tudo a ver com a profissão, mas não é, você fala o fato de ser vendedor, né? Você chegar numa fazenda, bater papo, falar de mineralização. Eu queria fazer o que o veterinário faz, cirurgia, reprodução, você entendeu? Aí saí da Premix, mas continuei amigo deles, era compadre dos sócios lá, continuamos tudo numa boa. Aí em 90, acendeu uma luzinha, falei, se eu não mudar de vida, eu não vou criar minha família. Foi quando meus filhos já estavam... O Pedro nasceu em 83, a Mariana em 84, em 90, eu já estava maiorzinho. Eu vi que trabalhar para tirador de leite de pequeno produtor, como diz, a gente brinca muito na nossa região, pedir esmola para dois. Né? Desculpa os pequenos produtores, mas, coitados, não tem condição de pagamento, né? Aí eu comecei a dedicar, eu pus na minha cabeça o seguinte, eu tenho que fazer 2 coisas na vida, aprender reprodução animal, você também acho que foi para esse lado, e aprender pelo menos ler inglês, porque eu fui daquele tempo que, hoje todo menino já faz inglês, aprende inglês. Inglês eu consegui aprender a ler mais ou menos, artigo científico eu leio e tal, mas não falo. E, modéstia à parte, a produção eu aprendi. Tanto é que eu tenho título de destaque na SBTE, eu me viro bem na reprodução. A única coisa que eu não quis fazer na reprodução foi aspiração folicular, porque eu acho que é um serviço muito... Você só faz aquilo, né? É muito nichado, né? É só aquilo, só aspirar e entregar o ósseo no laboratório. Quando surgiu a aspiração, eu não quis fazer. Eu prefiro fazer... Eu trabalhei muito no implante, na TE, trabalhei 10 anos só na TE, né? Só superovulação, nas biotécnicas. Só que eu não quis fazer... Trabalhei muito com cirurgia, depois em 90, quando eu peguei essa turma mais elitizada, foi quando eu melhorando de vida, sabe? Aí eu pude comprar ultrassom, máquina de congelar embrião, que eu fui investindo na minha vida. E eu comecei a viajar bastante no Brasil. Peguei gado para fazer... Aí, naquela época ainda tinha muita importação de gado. Eu comecei a fazer muita importação de gado. Eu lembro do finado Camilo Cola, da Itapemirim, trabalhei muito para ele. Pessoal ali no Rio de Janeiro, da Monteiro Aranha, trabalhei no Nordeste. E aquela história, meu filho. É igual a turma da aspiração folicular aí, de onde a vaca berra, o cara tá lá, né? E eu fui. Até que no final de 90, eu caí na besteira de montar uma central de receptora. Porque eu era encanado com índice de prenhez. Eu não admitia ter índice baixo de prenhez. Então eu coletava embrião nas fazendas, implantava os embriões, e o cara te cortava a comida das receptoras. Aí o seu trabalho é lá embaixo. Você estava contando aqui, você falou que você começou trabalhando
para a cooperativa, né? Que é o produtor Mais humilde. os menores produtores, mas com muita dedicação. E isso fez abrir espaço para que você entrasse nos top, né? Então, Ou seja, começou. é uma coisa que a gente fala muito isso hoje. E você falou aqui, fez 5 anos muito bem feitos na faculdade, né? Não se preocupava com outra coisa. E a gente teve não lembro qual foi o podcast, a gente falando dos alunos, os caras falam, mas o estágio, os caras querem só te sugar e não te paga nada. Mas, gente do céu, é o que você está falando, né? Você aproveita ali, é a hora que você pode errar, é a hora que você está ali para aprender e para depois sair e ter sucesso na vida, né? E uma coisa assim que talvez seja um pouco até emocional, mas só sabe isso quem passou. Quando você perde seu pai, jovem, você é um filho sem pai. Só quem passou por isso sabe. Então eu fui criado como filho sem pai. Ninguém dá valor em filho sem pai. Então eu tinha que provar para os meus filhos que eu ia dar conta. E todo mundo perguntava, quem que é seu pai? Eu falei, não, meu pai já faleceu. Porque ninguém pergunta quem que é sua mãe. Pergunta quem que é seu pai. Quem que é sua família? Não, meu pai é lá da Rifânia, já faleceu. Então eu sempre tive aquele... Você tinha uma necessidade maior de firmar a coisa, né? Você tinha que provar 2 vezes. Então eu sempre fui meio CDF. Levava tudo na boa, mas eu não deixava o cachimbo cair, sabe? Então, como nós estávamos contando, em 90 eu falei, ou nós vamos ou não vamos. Em 92, eu só tinha minha mãe faleceu. Eu falei, agora danou tudo. Aí só ficou eu, minha esposa e meus 2 filhos. Aí foi quando eu estava trabalhando para esse pessoal elitizado, bastante elitizado, que cobra pra caramba. Sim. O fazendeiro elitizado ele não quer saber, ele quer resultado. Então, trabalhei aqui na Unimar, trabalhei para o Tony Salum. Eu gosto dessas pessoas porque eles me cobravam muito. Zé Aldemir Spagiari, vários. Usina Vale do Rosário, eram firmas grandes, que elas não queriam, como diz, eu te pago para resolver meus problemas. Não adiantava chegar lá choramingando, ele tinha que... Aí as pessoas importavam muito gado. Alguns importavam, outros... Eu lembro que uma vez o pessoal de Franca importou 160 cabeças de gado. E eu peguei... Eles faziam, tinha uma Proleite, a Associação dos Produtores de Leite, e os próprios criadores escolhiam qual veterinário que ia fazer a tal da pré-munição. Porque a pré-munição era um trampolim para você pegar a assistência do criador. Sim. Porque a fonte de renda do veterinário é o seu freguês. Aquelas vacas iam ser matrizes, aquelas matrizes você ia coletar embrião e você ia ganhar o dinheiro. Eu lembro de 160, teve umas disputas entre os veterinários, que eram 5 veterinários. Eu sozinho peguei 100 vacas. E os outros 4 pegaram 60. Quer dizer, o povo gostava de mim. Puxa vida. E essas bezerras que chegavam iam ser as matrizes que eu ia trabalhar com elas. Só que esses animais chegavam, foram várias importações, chegavam muitos doentes, pneumonia. O Zé Aldemir Spagiari mandava o Fábio Fogaça lá no Canadá escolher a dedo, vinha 4, 5 vacas, vacas caríssimas. O ar-condicionado do avião desligava e chegava com pneumonia. O Zé falava, se vira. O Zé Aldemir falava, Zé, se vira. Veterinário é você. Esse é o veterinário. E eu ficava doido. Aí eu começava, como é que eu fiz? Eu tinha muito amigo médico. Ô, compadre, como é que vocês fazem lá na UTI? Não, desce o cacete. Penicilina na veia. Eu falei, penicilina na veia? Nós não tem penicilina de veia.
Na medicina veterinária, só tinha grovete, penicilina G potássio, G-procaína, que não pode fazer na veia, né? Suspensão. Aí que é o começo da JA. Que é o que nós viemos aqui falar da JA. Sim. A JA começou nisso aí, nas vacas importadas do Zé Aldemir Espagiário. E nesse meio tempo a cooperativa montou, eu posso continuar falando? Sim. Um projeto, vocês lembram do restaurante do Bassi? Sim, Opa. sim. Famoso? Bassi. O Bassi inventava muita moda, ele era muito inteligente. Ele inventou uma história de fazer carne bovina branca. Chamava Vitellone. Que era do Vitelo. A carne tinha que ficar dessa cor dessa mesa aqui. Não podia ficar vermelha. Para a carne ficar branca, você tinha que só dar concentrado e leite para o bezerro. Com 180 dias matava o bezerro. Ela não podia ficar vermelha. Então, como é que foi o projeto? Naquele tempo, a renda familiar das fazendas de leite era baixíssima. A cooperativa montou um sistema, que foi o projeto Vitellone, que uma vez por semana ele passava nas fazendas e recolhia todos os bezerros, todos os machos. O fazendeiro tinha a obrigação de curar o umbigo e dar colosso, mas nem sempre fazia isso. Porque você sabe, o criador de... Ele cuida da fêmea, o macho ele dá uma bicuda na bunda dele. Até hoje, né? Até hoje. Mas isso era feito. Toda semana o caminhão passava numa linha de leite. E toda semana chegava lá 20, 30, 50 bezerros. E esses bezerros tinham que ficar... Era criado em gaiolas individuais para ele não andar, para ele não criar muita musculatura vermelha. Então, você imagina, complicado. Nós chegamos a ter 500 bezerros engaiolados. Você imagina a complicômetro que era. O cheiro você não imagina. Eu imagino. 500 bezerros defecando, era igual uma pocilga, né? Só que os coitadinhos dos bezerrinhos chegavam com diarreia, pneumonia, bicheira no umbigo, sarna, tudo você pensar, desidratado. Aí você tinha que fazer um toalete, bezerrinho. Curar o umbigo, tosquiar a cauda, tratar a pneumonia, tratar a diarreia. E eu era o veterinário responsável, eu ganhava da cooperativa. Era como se uma fazenda a mais que eu dava assistência. Eu fui ficando doido com aquilo. Eu falei, se eu não fizer uma metafilaxia aqui, um preventivo, nós vamos ficar doidos. Porque os meninos que me ajudavam eram muito bons. Aí eu comecei a pensar. Então eu montei um protocolo. O bezerro chegava, cura o umbigo, vamos fazer um benzetacil, que era uma penicilina de longação, que dava 30 dias de cobertura, mais ou menos. Vamos fazer uma ivermectina, só tinha Ivomec na época, para curar a sarna de bicheira, ectoparasita, ecto e endoparasita. E vamos tosquiar e os bezerrinhos ficar doentes, tratar a diarreia e tal. E vacinar o bezerrinho no primeiro mês de vida contra a clostridiose, porque eles debatiam muito. E com isso foi um sucesso, rapaz. Os Vitellone viraram, foi muito bom. Então ficou um sucesso. O Bassi falou, puta, pode fazer Vitellone que eu compro tudo. E cada 6 meses mandava um caminhão de Vitellone para São Paulo. E ele com aquele marketing dele, né? Você sabe como é que a paulistano gosta de novidade. Ah, é. E caro. Cara, ele vendia carne de bezerro para tomar com vinho branco. Aí está montado. Aí a diretoria da cooperativa, projeto está aprovado, agora vocês vão fazer o seguinte, vocês vão criar os bezerros na fazenda, a hora que estiver pronto, nós vamos recolher os bezerros e mandar para São Paulo. Durou 3 meses. Acabou o padrão. Acabou o melhor capim para os bezerros. Não vai. Aí não vai. Então, vamos falar assim, as duas coisas que fizeram a JA virar foi a exigência dos criadores top e o projeto Vitellone. Que aí, a hora que eu comecei a fazer meus medicamentos, eu montei uma farmácia de manipulação veterinária. Eu comecei a fazer penicilina intravenosa para meu uso e fazer um produto que eu pus o nome de Bezerrão, que era a associação de penicilina com ivermectina. Aí lá no Ministério encanaram com o nome, que tinha uns malandros lá, virou Probezerro. Que até hoje tem muita gente que acha que o meu laboratório nosso laboratório chama Probezerro.
que nada mais é do que uma associação de um antimicrobiano de longa ação com antiparasitário. Eu consegui pôr um veículo, um éster, que nem precipita nem a penicilina, e deu estabilidade. Que hoje é um dos produtos, né, Heitor, deve estar entre os 10 mais vendidos. Que é aquele produtinho que você nasce, você cura um bico, você aplica. Já aplica e já era. Não faz milagre, mas se diminui o problema da fazenda. É um o problema de fazenda é aquele negócio de ficar medicando animal toda hora. E o sucesso do nosso, modéstia à parte, falar, porque foi um sucesso mesmo, foi fazer medicamentos com potência maior, por exemplo. A primeira penicilina que eu soltei no mercado, só existia Grovete, 5 milhões. De cara eu já soltei o Diclopem, 10 milhões. Era o dobro e já com anti-inflamatório junto. Entendeu? Por exemplo, sou amigo deles, não sei que eles vão achar ruim falar. Existia, Ouro Fino tinha uma Trisulfin, que era sulfa, 50 ml. Eu falei assim, eu usava direto. Falei, mas eu posso melhorar o Trisulfin. Eu fiz o Vetsulfa, 100 ml e já pus um anti-inflamatório junto. O dele não tinha anti-inflamatório. A Bayer tinha o Baitril, enrofloxacina, de frasquinho pequeno. Eu fiz um frasco de 100, 10 miligramas, a mesma concentração, só que eu mandei um anti-inflamatório dentro. Você entendeu? Aí eu já comecei a passar por cima de todo mundo, porque o peão não é... Ele não é culto, mas ele não é bobo. Você aplica um remédio com analgésico, com anti-inflamatório, ele vê se a vaca responde ou não. Ele fala, doutor, eu aplico a Grovete. Não estou falando mal do Grovete, eu não sou igual. Claro. Não sou igual o companheiro que fala mal. A vaca demora 2 dias para levantar, com o pé machucado, ela fica lá deitada. Eu aplico Diclopem, rapaz, cedo de tarde já está lá no coxo comendo. O que é? Eu falei, tirou a dor. O bichinho. E aí, mais ou menos, essa história que começou. Aí foi quando lá, já estava lá por 2000, quase chegando no 2000, 95, 97. Aí quando, eu vou voltar naquela história, para vocês entenderem. Nesse meio tempo, antes de chegar nos 2003, eu comecei a pensar num punhado de produto. Tanto é que até hoje eu estou registrando produtos que eu já tinha bolado aqui, antes disso. Só que o Pedro, meu filho, como ele era muito comercial, eu era técnico veterinário, ele era comerciante. Eu falei, não, pai, esse produto nós não vamos registrar agora. Nós vamos registrar aquele ali. Eu falei, não, mas esse produto é muito importante. Não, mas esse aqui não dá lucro. Esse aqui vende pouco. Nós temos que vender aquele. Você entendeu? Então, até hoje tem produto daquele tempo que ainda está na fila. Que a fila no Ministério é muito difícil. É muito lenta. Aí, o que eu queria contar para vocês? Não, então, nos produtos que você estava criando, eu tinha te perguntado, aí estava usando 60 milhões na mulher no hospital e você precisava ver as vacas que consumia mais do que isso. E a vaca era mais resistente. Aí foi em 2003 que eu falei para vocês que eu inventei de montar uma central de receptora. Isso. Que foi a segunda fria que eu entrei. A primeira foi querer vender sal mineral, que eu não tenho nada de reclamar dos meus ex-sócios, eu é que não tinha aptidão. A segunda foi fazer receptora para vender, prenha. Hoje o mercado está esperto, igual vocês fazem lá na MF. Primeiro o cara deposita o dinheiro, depois ele leva a mercadoria. Nós caímos na besteira de entregar a mercadoria sem receber. E levamos um calote de uma pessoa de Marília, eu não vou falar, na época de $30 mil. Puta merda. 150 mil reais de um pobre veterinário. É grande. Quebramos. Fomos a 0. Aí a minha mulher falou, você acaba com essa história de central, ou então, que eu tinha um sócio, ela brincou comigo, brincou não, ela falou sério. Você acaba com a sociedade, ou então eu estou indo embora para casa do meu pai. Porque nós sempre vivemos com pouco dinheiro, mas nós nunca ficamos devendo no banco do jeito que nós estamos. Eu fiquei devendo
Muito dinheiro na época. Aí, o que nós fizemos? Fechamos a central, dividimos as despesas, o outro meu sócio resolveu continuar, eu saí, assumi a despesa, ele continuou e se ferrou mais ainda. E parece que por Deus, o dia que eu fechei a central, passou uns dias, saiu o registro da JA no Ministério, e não sei, o telefone tocou, era o reitor da Unifram me chamando para dar aula. Eu falei, puta merda. Para quem está desempregado, sabe, com a dívida. Aí, de 2003 para frente, minha vida começou a tomar outro rumo. É igual seu pai falou, 2003, ele começou a mexer com... Não que eu parei de ser veterinário, não, continuei sendo veterinário, trabalhando no campo. Foi quando teve aquele boom do gado Nelore, os leilões de prenhez de fêmea. Foi aí, bem dizer, eu comecei a morar em Uberaba. Por quê? O que aconteceu em 2000? Todo leilão precisava de prenhez de fêmea. E tinha muito pouco veterinário que sabia fazer sexagem fetal. Muito pouco. Lá em Uberaba não tinha ninguém que sabia fazer sexagem fetal. Como eu tinha comprado o ultrassom em 90, eu, para fazer sexagem, eu só fazia assim, ó, macho, fêmea, macho, fêmea. E eu tenho um amigo que hoje é vendedor, ele faz a região de Passos, o famoso Tucura, todo mundo conhece Tucura. E ele era meu escudeiro. Então a gente trabalhava, né, com ultrassom de cá, eu com a mão esquerda, e ele ficava de cá. E ele sempre segurando a cauda da vaca, né? Eu falei, gruda o rabo aí. Porque eu, como sempre usei óculos, é a coisa triste. É a vaca para derrubar seu óculos, jogar. Ou então lambrecar de merda, né? Merda, né? Tucura, segura o rabo. Então, ele fazia ultrassom primeiro do que eu, né? Ele, o dia inteiro fazendo ultrassom, né? De vez em quando estava difícil, ele falava, sorte que é macho, ele me aplaudia. Então eu falo que eu criei meus filhos e montei, comprei muita peça para JA, fazendo sexagem. Eu ia de manhã, madrugada para Uberaba, fazia 50, 100 sexagens por dia, no mínimo. Chegava em casa de noite, voltava no outro dia. Então foi aquela fase, e aí depois foi aquela fase das doadoras obesas. Os caras, aí virou moda comprar doadora, até hoje tem. É. As vacas ficam obesas, a vagina vira do avesso. Aí eu, quebrando a cabeça, dando aula na Unifram, lá eu tinha tempo de estudar, né? Fazer teste. Fiz meu mestrado, aí eu fiz meu doutorado em Jaboticabal, me convidaram. Um dia eu passei lá. Eu estou vendo aqui de Marília, não sei de onde, passei lá em Jaboticabal. Você passava lá para tomar um café com os professores, né? Eu sempre gostei, né? Jaboticabal, para mim, era minha casa. E eu passei lá na reprodução, o professor, como é que chama? Esqueci o nome dele aqui. Eles me chamavam Turquim. Ô, Turquim! Pode ser tão uma fera agora, você está reformando perereca de vaca? Eu falei, ó, eu tô arrumando um jeito de ganhar dinheiro, professor. Mas quanto você joga? Aí, vem cá, desenha aqui na lousa como é que você faz esse negócio. Aí juntou os professores do departamento, tudo, sentaram lá, eu desenhei lá. Rapaz, mas como é que você teve essa ideia, rapaz? Mas funciona. Eu falei, funciona. Aí eu falei assim, quantas você já fez? Eu lembro direitinho. Eu falei, fiz 412, porque eu anotava, né? Quê? 412? Pensei que você tinha feito uma meia dúzia. Eu falei, não, é meu ganha-pão, isso aí eu faço isso todo dia. Puta merda. Mas então você vai vir fazer um doutorado aqui conosco. Eu falei, não vou mexer com isso não. Ele falou, mas você não tem mestrado? Eu falei, tem. Não, você vai vir fazer o doutorado aqui, sim. Ah, você fez doutorado nessa... Na obstetrícia. Porque lá é na área de reprodução, né? Uhum. Mas o meu orientador foi era bicho meu. Ah, pá.
Que coisa, hein, Puta rapaz? professor, né? Cara, gente boa demais. Ô Zé, mas tem uma coisa que você está falando aí, ué, que é muito importante para os meninos que estão assistindo hoje, que é a sua relação com a profissão. Você, desde o começo, se assumiu que aquilo ali ia ser sua vida. Então você, quer dizer, era além do seu estudo durante 5 anos, a dedicação que você teve como profissional, você falando, eu sempre passava em Jabuticabal, que é onde você começou tudo, tal, fez muita coisa. Quer dizer, mostra mais uma vez para esse pessoal novo que se você não dedica, não basta só querer ser, né? Tudo que eu tinha de problema eu ia em Jabuticabal. Principalmente 2 departamentos, que era medicina preventiva, que eu trabalhava muito com brucelose, porque os problemas de campo, e a parte de reprodução, porque era a minha parte mais que nós usamos na fazenda. Sim, sim. Você falou que você começou aí a montar a JA nesse mesmo período, que você saiu o registro e você trabalhava e fazia tal. Aí você falou que seu filho ajudou você comercialmente. Mas como é que ele entrou? Ele também foi parar da veterinária? Como é que foi, Zé? Aí eu falo o seguinte, de 2003 a 2013, e aquele dito popular, eu bati o escanteio e corria para cabecear. Tá. Eu levantava cedo, de segunda até quinta, dava aula na faculdade das 8 às 5 e tomava conta do hospital. Sexta, sábado, domingo, eu ia para Uberaba fazer ultrassom e operar a vaca. Segunda-feira eu estava de volta. Às vezes eu pegava serviço no Pará, de ultrassom, eu saía sexta à noite, pegava o avião até Palmas, chegava lá meia-noite, pegava um carro, viajava a noite inteira, chegava sábado cedo lá em Redenção, em Xinguara, ia para a fazenda, trabalhava o dia inteiro, pegava um táxi sábado à noite, chegava de madrugada, domingo de madrugada em Palmas, chegava domingo de noite em casa, segunda-feira eu estava dando aula de... Sim, que você saía de Palmas de carro, ia lá para Araguaína, São Geraldo do Araguaia, aquela coisa... Eu dormindo, tinha um taxista que eu levava um travesseiro, eu deitava no banco de trás. Eu não tinha dinheiro, cara, eu tinha que pagar minhas contas. Não tinha moleza, não. Isso foi de 2003 a 2013. Aí, nesse ínterim, em 2006, o meu filho e a minha filha formaram. O Pedro formou em administração, em São Paulo, e a minha filha formou em farmácia. A minha filha formou e já foi ajudar. Nesse tempo, a minha mulher tomava conta da firma e eu dava os espetáculos. Faz isso, faz aquilo. Tinha uma funcionária muito boa. Eu falava, saía cedo, fazia uma fórmula lá no papel, chegava de tarde, tinha dia que explodia as mangueiras, tudo. Eu lembro, a gente ia fazer oxitetraciclina, ela punha pressão demais no filtro. Chegava lá, a sala estava inteirinha, marrom. E aquela luta, né? E eu tinha fama de ser muito bruto. Hoje eu encontro com o povo fala assim, mas você calmou. Eu não era bruto, eu era cansado. Estafa. Porque eu tinha que fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. Nossa, mas você era nervoso. Você já chegava nas fazendas e já brigava com os peão. Porque a gente corria tanto. Chegava na fazenda, aquela zona, vamos falar assim. Vaca tudo mal arrumada. Vaca com bicheira. Eu falei, mas porra, eu tenho que vir aqui curar bicheira de vaca. Até tem o pai do meu genro, é muito amigo meu, ele fala, Zé, mas você melhorou, hein? Você era muito sem educação. E ele é agrônomo. O serviço de agrônomo é um serviço mais intelectual do que o serviço de veterinário. Eu falei, Oswaldo, eu não era sem educação, é cansaço, meu serviço era muito braçal. E a hora que eu via as coisas erradas, eu não aguentava. Realmente, eu sempre fui meio de estupim curto também. Eu não aguentava muito o cara fazer você de bobo, né?
Porque você chega na fazenda para operar uma vaca com prolato de vagina, o cara falava que estava curando a vaca. Vaca que estava com miíase na vagina, como é que ele estava curando? Não sou idiota, né? Mas aí vamos voltar na história do Pedro, que foi o... o marco da minha vida. O Pedro, ele começou a me acompanhar e logo ele viu que não ia ser veterinário. E toda essa luta, a gente tinha uma vida boa, mas não tinha dinheiro sobrando. Foi quando ele falou, pai, eu quero ir estudar em São Paulo. Que eu quero fazer administração, mas eu vou fazer administração lá no GV. O senhor paga? Falei, meu filho, lá é uma fundação, nós vamos lá e vamos ver o que faz. Vamos ver o que dá. Eu falei para minha esposa é muito atirada, eu sou mais mole, mais chorão, mais... A Márcia pegou o Pedro e foi para São Paulo. Chegou lá, ela até foi muito inteligente. Foi lá, como é que é aqui? Falou, não, você pode fazer um... A gente faz... A GV financia o estudo, ele faz 4 anos de GV, depois que ele formar, acho que tem 2 anos de carência, depois ele paga 4 anos para outra pessoa. Eu falei, não, então tudo bem. Depois de que você formar, eu pago para o seu estudo. Se eu morrer, você paga. Aí, com esse dinheiro que eu não paguei a escola dele, que é caro, a mãe dele alugou uma kitnet bem pertinho da escola. Para ele não precisar pagar o ônibus, o transporte. Então, ele ficou morando bem pertinho da GV ali, perto ali da Paulista, ali, né? E assim fez. Aí, em 2006, ele formou. E ele muito entusiasmado. O TCC dele foi sobre o Probizeu. Eu falo que foi o dia mais feliz da minha vida. De ver o entusiasmo dele, sabe? Ele vibrava com essa JA. Vocês me desculpam. Não. Tinha um papel. Você tem um papel, um lenço. Vocês cortam aí. Não, escuta, essa é a parte boa da sua vida, por mais que tenha alguma coisa, mas é a parte boa. Obrigado. Aí, eu sou assim, viu? Eu choro, eu dou risada. Ele falou, pai, graças a Deus formei. Nossa, não pode, né? Estrada de chão que você pegou. Eu falei, agora que eu lembrei. Aí, É a maquiagem, né? aí, desculpa. Essa foi muito boa. Eu falei, uai, será que eu não lavei o rosto hoje? Aí eu falei, meu filho, tem um problema. Você tem que arrumar um emprego. Porque você não é doutor. A gente, quando forma veterinário, dentista, qualquer coisa, você abre um boteco e você vira doutor. E você não é, administrador não é doutor. Então você tem que arrumar um emprego, porque o que você vai fazer? Então, o senhor me banca mais 6 meses aqui, eu vou prestar concurso para auditor fiscal. Assim, ele fez 6 meses, 1 ano e passou. E foi ser auditor fiscal em São Paulo, do município de São Paulo. E nesse meio tempo, a JA, 2006, JA, rodando. Nós tinha meia dúzia de vendedor.
vendia 100 mil reais por mês, aquela luta, e meia dúzia de funcionários. E arrumava sócio, não dava certo. Quando arrumava um sócio bom, ele era muito pobre. Quando arrumava um sócio rico, ele queria te tomar a firma. Você entendeu? Sempre aquela história de sempre. Aí ele começou a trabalhar de auditor, ganhar bem, auditor fiscal ganha muito bem, né? Nem sei hoje quanto que é, mas um puta de um salário. Só que ele encanou tanto com a JA que ele nem não ficava em São Paulo e nem aqui, e nem patrocínio. Ele arrumou um sistema de plantão que ele ia para São Paulo, fazia 2, 3 dias de plantão lá, pegava os processos, levava para patrocínio e ele ficava nessa Anhanguera para baixo para cima. Eu falei, meu Deus do céu, isso não vai dar certo. Esse mesmo ele ficou muito tempo, né? Quanto tempo, Heitor, ficou? 6, 7 anos. Uns 6, 7 anos ele ficou. Para lá e para cá. E nesse tempo a JA foi crescendo. E ele foi ajudando. Até eu anotei aqui, 2003, formatura do Pedro. De 2003 a 2013 foi quando a luta que eu fui, foi tempo de 2003, que eu fiz mestrado, doutorado, Pedro formou, essa luta danada. E em 2013 foi quando eu saí da JA. E o Pedro também, eu falei, você vai fazer o seguinte, ou você fica em São Paulo, ou você vai para patrocínio. Aí ele falou, então eu vou abandonar a profissão lá em São Paulo. Eu falei, Pedro do céu, mas com o salário que você ganha, como é que você vem para cá? Eu não tenho dinheiro para te pagar. Ele falou, não faz mal, eu venho sem ganhar. Eu venho sem ganhar porque eu vou fazer essa JA virar. E você estava solteiro? Ele morreu solteiro. Solteiro? Ah, tá. Ele tinha umas 10 namoradas. Tá certo. Ele era acelerado. Ele tinha um coração desse tamanho, mas a vida dele era uma festa. Ele era... Aí ele veio para patrocínio. Conheceu o Heitor, fazendo MBA em Ribeirão Preto. Foi quando ele falou para mim, pai, os produtos, só o senhor não acredita nos produtos seus. Os produtos são bons, só que nós precisamos vender, pai. E para vender tem que ter vendedor. Ele tinha tino empresarial, que eu não tinha. Aí eu falei, meu filho, mas onde que eu vou arrumar vendedor? Não tem dinheiro, ué. Nós não temos dinheiro. Ele falou, pai, vendedor a gente começa assim. Também ele teve uma escola, uma puta de uma escola. Sim, que eu não tive. Eu não sei se na sua escola, na minha escola não ia ensinar nada de comércio. Comércio zero. Que não é a função. Não é a função, né? Mas o médico, ele sai mais comerciante do que nós, né? O médico sai, ele forma para ganhar dinheiro, o veterinário forma para trabalhar. Eu sempre falo isso. O médico forma para ganhar dinheiro, o veterinário forma para trabalhar. Pode ver. Ele falou, não, vamos fazer o seguinte, nós contrata 10, a hora que ele ficar autossuficiente, nós vamos contratando mais 10, mais 10, mais 10, mais 10, nós vamos montar a firma. E assim ele foi contratando a turma dele, do administrativo. O Heitor, do financeiro, o Guilherme, diretor de vendas, o fulano do marketing, como é que chama? Eduardo do marketing. Foi, montou, igual vocês têm aqui, o escritório nosso é mais ou menos parecido com vocês. Cada um na sua área. Aí foi mais ou menos nessa época, nós não tinha dinheiro também, para variar, nunca tinha, né? Ele falou, pai, nós precisamos arrumar dinheiro. Eu falei, mas como é que nós vamos arrumar dinheiro? Eu falei, não, pai, nós vamos arrumar um fundo de investimento. Nós vamos vender uma parte da JA. Uma mulher quase morreu. Aí infartou. Mãe, calma, mãe. Porque nesse vai e vem da vida de JA, foi tanto tropeço, tanta proposta desonesta que nós tivemos, ela ficou traumatizada. Pelo amor de Deus, não me fala em sociedade, que só nego só entra aqui para tomar,
firma da gente e tal. Aí falou, não, aí foi devagar, ele era bom de conversa, né? Mãe, vamos devagar. Aí eu ria, né? Falei, deixa ele amansando a mãe dele. Aí ele vendeu 20% da firma. Na época, por 6 milhões. Você vê que a gente era pequenininho. Aí entrou o investidor, CRP, lá do Rio Grande do Sul. Aí ele começou a trabalhar. Ele, o Heitor, a turma aí. Eu falo Heitor porque ele está aqui, né? Toda a turma. E começou a montar a equipe de venda. Foi. E nós trabalhamos, registramos produto. Para encurtar, então eu já falei muito também, né? Só eu que falo. Em 2021, estava vencendo o prazo da CRP sair, que era 6 anos, né? 6 anos, doutor? 6, 7 anos, porque esses investidores põem dinheiro e querem sair. Aí fizeram as contas lá que tinha que arrumar o dinheiro para pagar a CRP. Aí vai, conta para lá, conta para cá, analisa a empresa. Aí eu falei, meu filho do céu. Problema bom, hein? Eu falei para ele, eu não tenho nenhum tostão, meu filho. Nós não tínhamos nem salário, ué. Eu fui ter salário da JA faz pouco tempo. A vida inteira, eu ganhava dinheiro como veterinário para comprar as coisas para a JA. Para sustentar a JA. Né? Não tinha salário. Aí ele ria. Não, pai, calma. Fica tranquilo que nós vamos dar um jeito. Essa parte era até bom o Heitor contar, que ele sabe mais dos detalhes. Aí eles começaram a procurar fundo de investimento. Conversa vai, conversa vem. Eu fui um dia em São Paulo com ele, 2 vezes. Vai num banco aqui, outro banco ali. E Credit Suisse, Itaú, Bradesco, essas firmas de investimento aí, não sei como é que chama. Um dia ele me levou lá na Fabiano, que é a fábrica de medicamento da antiga Tortuga. Aí falou, ei pai, mas que fábrica ajeitada, vamos comprar ela. Vai, Pedro, mas nós estamos procurando dinheiro para pagar, você está querendo comprar uma fábrica? Não, pai. A dona Creuza vende para nós. Dona Creuza é a dona. Né? Encurtando a conversa, eles ficaram 1 ano mexendo com isso, bem dizer. Foi 1 ano, Heitor? 1 ano. O que eles fizeram? Eles venderam. Eles, que eu falo, a turma do Pedro, vendeu 35% da JA. Não sei, ele acertou. Zerou, ainda sobrou. Sobrou. Eu tenho uma coisa que eu brinco muito. Assim, brinco não, eu falo com muito orgulho. Ele falava assim, eu só faço negócio com investidor se eu preciso de 20 milhões em dinheiro. Aí o investidor, para que você precisa de 20? Não, eu preciso de 20 milhões em dinheiro para depositar na conta do meu pai. Porque já trabalhou demais. Ele não precisa ficar mais pedindo dinheiro para ninguém, nem trabalhar mais. Aí você vê a cabeça. Aí ele, o Heitor, a turma aí, dia 31 de agosto, eles fecharam o negócio. Aí dia 31 de agosto, era 6 horas da tarde, eu estava lá na minha sala, ele chegou, falou, pai, o negócio está fechado. Eu dei um beijo nele e falei, meu filho, você é do saco roxo mesmo, hein? Aí o que acontece? No outro dia ele sai
para ir para São Paulo, para ir lá na firma. Passa em Dayatuba para jogar um polo lá num campeonato que ele estava patrocinando. O cavalo atropela, ele morre. Logo depois que ele fechou o negócio. No outro dia. No outro dia. Ele cumpriu a missão. Deus mandou ele para fazer isso. Foi mesmo. Então, a história que eu vim para contar para vocês, eu não vim para contar a história do Pedro, mas eu tinha que contar a história do Pedro para vocês entenderem. faz parte, Agora, se vocês quiserem falar da JA, nós vamos falar. Vamos parar de falar do Pedro, né? Mas o Pedro foi o que fez a JA. Foi eu, minha filha, minha esposa, meus funcionários, foi tudo uma luta. Pedro liderou a parte empresarial, junto com a turma dele. Mas tudo foi um conjunto que eu nunca pensei que ia dar certo. Eu nunca pensei. Então, às vezes o pessoal não tem nem noção. Eu nunca sonhei, o Heitor até brinca muito, mas você tem noção do tamanho da JA? Eu não estou preocupado com o tamanho de JA. Modéstia à parte, hoje, nós somos, na linha de grandes animais, nós somos o 5º laboratório do Brasil em faturamento. Agora, você imagina, você vê essa história de um caboclo que ficou órfão com 6 anos de idade. 6 anos. Hoje, nós temos 4 empresas no Brasil que faturam mais do que a gente. Agora, por quê? Porque tem a ajuda de Deus, a ajuda de muita coisa e fazendo as coisas honestamente. Porque você nunca desistiu, né, Zé? A verdade é essa. Você sempre foi. Agora, tem uma coisa interessante. Mas não tinha jeito de desistir. Esse é o ponto. Aí que tá. Agora, o Zé não pode falar para nós como é ser empreendedor. Mas ele pode falar como é que faz um, né? Porque foi o Pedro, o empreendedor foi ele. Eu acho que foi o exemplo, né? Que eu dei para ele. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida. Mas é isso. É o que a gente fala. Tá até esses dias no que você falou, ele veio aí para fazer a função dele, né? A missão dele. Que fala que muitos pais como é que é? Muitos pais estão aí para ajudar os seus filhos. E muitos filhos nascem para ajudar seus pais. Hoje, qual que é o tamanho da JA, Zé? Vixe, como é que eu vou falar isso? Eu não sei. Os big numbers. Quantos funcionários? JA hoje ela tem aproximadamente 450 funcionários, 350 funcionários em Patrocínio Paulista, 100 funcionários em São Paulo, que dá 450. Que é da fábrica que comprou lá. Tem 250 vendedores e representantes no Brasil inteiro, que dão 650 pessoas, né? Aproximadamente. A gente fatura fala aí, Heitor. 400 milhões. 400 milhões. Eu não sou muito chegado em números, né? O Heitor que fala 1 bi por... Você sabe, você fala que você não tem noção que a JA vale 1 milhão de reais. Um bi. 1 bi. E hoje, Heitor, você que sabe mais, hoje o Zé Abbe tem salário, né? Agora já tá mais tranquilo, né? Desde 2016 foi implantado o salário. Passou a trabalhar exclusivamente Tá. Ah, tá. Então o Zé Abbe, desde 2016, ele passou a ter dedicação exclusiva à JA, porque ele estava na faculdade, tudo e tal. Agora você foi contratado. Mas não é totalmente exclusiva, não. Porque de vez em quando eu ainda tenho que operar umas vacas que a turma não opera, ainda tem Você que... ainda faz isso? Ai, não... E é o que você gosta mais de fazer? Para ser sincero, sabe por que eu vou? Por causa dos amigos antigos.
chegando aqui em Marília, acho que eu posso contar, não tem problema, né? O telefone toca. Ô Zé, bom. Tô com a vaca com problema, você não... Gustavo é filho da esposa do Norival da Ouro Fino. Sim, o Gustavo que estudou aqui. Então, Gustavo é amigo meu. Foi colega de escola. Dono aqui. da Ouro Fino, que é a nossa Por que concorrente. nós encontramos em São Paulo? Gustavo estudou aqui em Marília. Ô Zé, você ainda trabalha? Eu falei, só pros amigos. Não dá pra você ver uma vaca pra mim? Ah, mas como é que eu vou falar que eu não vou? Certo? Muito interessante isso. Mas não vou mais atender caso clínico, não. Essa cirurgia que eu desenvolvi, e estou tentando ver se eu treino alguns colegas mais novos. Né? Essa cirurgia que você desenvolveu, que você faz até hoje, é aquela das 412 que você mostrou lá em Não, Jabuticabal? já passou de 1000. cara. Não, é aquela que você falou que era 412. Isso, que ele fez doutorado, né? Isso. Hoje tem uma, tá uns 1.500, mais ou menos. Você continua anotando? Eu ponho na agenda, né? O que eu vou para mais uns 1.500 e pouco. E a sua menina ainda tá na JA. Hoje a Mariana é uma das diretoras da parte de produção. Ela é farmacêutica, né? A gente deu uma acomodada nas coisas, né? Porque a partida do Pedro foi tão rápida, assim, tão... O meu genro fica com a parte de banco, vamos falar assim, né? O Heitor, bem dizer, o negociador-chefe da parte financeira, de dinheiro, né? De decisões financeiras, né? A minha esposa é diretora de RH, que toma as decisões, atende a equipe dela. Eu sou diretor, sempre fui diretor técnico, eu que decido os medicamentos que a gente vai fabricar. Tenho a equipe minha de regulatório, nós somos uns 15 veterinários, mexe só com essa parte de registro. E assim vai. A Mariana é a diretora de produção, junto com a equipe dela. Porque hoje a gente acabou fazendo... A gente tem que tomar muito cuidado com... Como nós temos duas fábricas, né? Uma em Patrocínio e uma em São Paulo. Adequar, por exemplo, às vezes, lá em São Paulo, a gente acabou direcionando os medicamentos de volume maior, meio litro, 100 ml, para São Paulo, que lá a gente tem tanques de maior volume. Em Patrocínio, e, por exemplo, hormônio, São Paulo, frasco de menor volume, em Patrocínio Paulista, penicilina, é tudo em Patrocínio. Então tem que ter uma logística. E como, modéstia à parte, nós crescemos muito, né, e muito rápido. Nós, já é o 4º ou 5º ano que a gente ganha aquele prêmio do Financial Times lá entre as empresas que mais crescem na América, entre as 300 empresas que mais crescem na América. Foi um crescimento muito rápido. Então, por exemplo, pra você ter ideia, nós tínhamos um depósito lá em Patrocínio que quando o Pedro conseguiu comprar, nós compramos junto lá junto, quando você foi no escritório, Sim. que era no fundo do escritório. Isso. Ali, quando eu comprei aquele depósito, eu falei, agora nunca mais vou precisar de depósito. Aquele depósito virou depósito de matéria-prima, era de produto acabado. Ali não cabe nem depósito de matéria-prima. Você já estava construindo do lado quando eu fui. Mas ali Ia hoje, crescer para lá. você vê porque que a coisa aconteceu. Hoje nós tivemos que ter um depósito monstro em Franca, que até o pessoal de Franca agora encontra comigo, porque nós fizemos uma logo. Eu falei, então, põe uma logo bem grande, o povo de Franca vê, porque o povo de cidade grande acha que cidade pequena não tem nada. Né? Aí, esse dia até sábado, eu fui no aniversário de um amigo lá, tipo, você mudou para Franca? Eu falei, não, lá é só um dos depósitos. E é mesmo. Não é mentira. Aí nós temos um depósito central em Franca, e nós fizemos assim, para resolver, senão vira bagunça. Sim. Toda a produção de São Paulo e de Patrocínio vai para Franca. Dali, o que é vendido para o norte e centro-oeste vai para Uberlândia.
De Uberlândia vai para centro-oeste e norte. Franca vai para sudeste. Tá. E o do sul Sai de São Paulo. vai para Carazinho. Não, vai Ah, para vai para Carazinho. Carazinho. Ah, Entendeu? Porque cresceu muito rápido e é muito volume. E nós temos lá em Patrocínio, nós temos 2 caminhões que só fica por conta de o produto embalou em Patrocínio, pôs no como é que chama lá no os pallets lá? pallet, ele já vai direto para Franca. Por exemplo, se você precisar de um frasco de remédio em Patrocínio, Não dorme lá. não dorme lá. Ele já leva o produto pronto para Franca e se precisar trazer na matéria-prima, já vem na volta já. Já vai para lá e já volta. Então, o pro Patrocínio Paulista já é só fábrica de frasco de pequeno volume e escritório. Então, isso é a distribuição. Franca, Uberlândia e Carazinho. Muito legal. Muito bom. Muito bom. Nós já passamos de 1 hora aí, ó. Conversei pra caramba. Bastante, mas Ué, assim, mas conversou pra caramba, trouxe não? bastante informação pro pessoal, isso que é importante, história boa. Nesse todo seu, desde de quando você começou a trabalhar até agora com a empresa, que é um baita de um sucesso, uma empresa que, como você falou, 5ª maior em faturamento no Brasil, no segmento, o que você, Zé, quer deixar de legado para as pessoas que... Como assim? Como que seria esse legado que você fala? De falar assim, ó, isso aqui, Eu quero ser lembrado por isso, isso e isso. o que as pessoas quando falarem no seu nome vai ser lembrado pelo quê? Eu acho que vocês podem lembrar de mim, um veterinário. Sempre fui muito humilde. Sempre tentei fazer as coisas muito certo. E muito dedicado. Eu dediquei muito à minha profissão. Eu acho até que eu sempre fui meio passado por bobo. Tanto é que hoje o povo leva susto pelo o que nós conseguimos, sabe? Porque eu falo que foi assim... Não que eu sou complexado. Foi um pulo assim que eu saí do filho sem pai para ser um empresário, sabe? É isso aí. A vitória às vezes incomoda. Então, vamos falar aqui o legado do dedicação, humildade e ser correto na vida. É isso. Esse é o ponto. É porque o Zé Abdo realmente deu um exemplo do que é gostar do que faz. Até hoje, atendo um telefone para operar uma vaca, é porque gosta de ser o que De um colega, hein? De um colega. Veterinário também. É. Ô Zé, eu queria agradecer demais você ter vindo aqui para Marília, para vir aqui contar a sua história hoje aqui. Deixar aqui também, para quem quiser falar com ele, é o @José... Nossa, eu tô... Ele não põe óculos, é o ele não seguinte. assume que precisa de óculos. Tá eu e o Zé Abdo aqui de óculos, porque nós assumimos a idade que nós temos, né? José, Então faz o seguinte, o Walter vai ler para você. @José Abdo Helu. O Helu é HELLU. Ou você tem o da empresa, que é @JA Saúde Animal. É isso. Não, tá errado isso aí. E tá errado porque quem mandou eu falar foi o Renato. Tá errado, Zé? Qual que tá errado? O meu e-mail? Não, é o isso seu é Instagram. Ah, bom, então tá. E a pronúncia correta é essa, Helu? Aqui no Brasil a gente fala Elu, né? Ah, Elu. Mas, por exemplo, meu amigo Tony Salum, ele não admite. Que Elu? Elu! Tá vendo? Eu sei falar árabe. Eu tô aqui, ó. É porque Elu em árabe é doce. Boa. Foi bom demais, né, Walter? Nossa, foi especial de boa. Eu tinha tido a oportunidade de conhecer a empresa do Zé Abdo, mas não tinha conhecido pessoalmente, assim como o Heitor. Foi um prazer
enorme receber vocês aqui. Obrigado, José. Eu que agradeço a oportunidade de vir contar a história para vocês. Muito legal. Desculpa o choreiro aqui, mas que é... isso, Que um isso, você prazer. trouxe inspiração para nós aqui, porque sempre que tem alguém com história boa, história de vida boa, de sucesso, nós aqui aprendemos bastante e você que está aí também acaba aprendendo. junto com a Demais, gente. demais. Muito obrigado. Esse foi o MFcast, o podcast do MF Rural.